nós temos estudado um pouquinho sobre os princípios morais, né, sobre ética cristã e o padrão de Deus estabelecido na sua palavra, e depois de já tratarmos de questões mais filosóficas, já entramos na questão mais bíblica, já faz algum tempo, e estamos tratando dos 10 mandamentos, que é o modo como Deus revela, de um modo sintetizado, o seu padrão moral, o padrão moral exigido para toda a humanidade, né? Não só para os crentes, mas para todos, e estabelecendo então esse princípio moral. Lembrando que a lei moral ainda está em vigor, a lei cerimonial já foi cumprida, a lei civil trata de princípios para nós e estava mais apontando para a questão do povo de Israel. E outra coisa importante sobre a lei moral, apesar de estar em vigor, nós sabemos que ela não é essencial para a salvação, mas sim uma demonstração daqueles que já foram alcançados pela graça do Senhor. Começamos na semana passada a tratar sobre o 5º mandamento. Nós sabemos que quando o Senhor revelou os mandamentos, Ele deu 2 tábuas, as chamadas tábuas da lei. Na primeira tábua refere-se do 1º ao 4º mandamento, que são os mandamentos relacionados da nossa responsabilidade para com o Criador, para com o próprio Deus. E a segunda tábua, os 6 últimos mandamentos, que trata do nosso relacionamento para com o nosso próximo, para com os demais homens e mulheres. E nós chegamos então no 5º mandamento. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Êxodo, capítulo 20, o texto dos 10 mandamentos, e vamos relembrar aí o verso de número 12, que é o verso que trata do 5º mandamento, né? Estamos fazendo aí, direcionando aí o nosso estudo, né? O próprio texto do Catecismo Maior de Westminster, que faz parte dos nossos símbolos de fé, e lá na pergunta 123, então, nos é questionado, qual é o 5º mandamento? E aí o 5º mandamento é o que está em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Vamos ler na nossa Bíblia e depois essa outra tradução que está aí projetada. Mas vamos iniciar aqui pela leitura da revista atualizada, Êxodo, capítulo 20, verso 12, que nos diz assim, todos juntos: honrem teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma outra tradução diz: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. A ideia, portanto, de um mandamento, o primeiro mandamento dessa segunda tábua, que trata a respeito das autoridades, né, de um modo geral, e que traz já uma promessa ou uma consequência, que é a promessa da longevidade, para que tenhas uma vida longa, né? E aí nós começamos a semana passada, levantamos algumas questões relevantes, que já estamos tratando, né? Vimos o que significa honrar. Depois, o mandamento prevê honrar apenas pai e mãe? Ou será que sou órfão? Meu pai morreu, minha mãe morreu, e aí de repente estou sendo criado pela minha tia, pelo meu tio, ou fui adotado, e aí? Tem que honrar também ou não? Não, a Bíblia diz só pai e mãe. Será que é literal isso? Ou se aplica só a essa esfera de autoridade? O que será que a Bíblia nos ensina sobre isso? E quando meu pai e minha mãe são ímpios, mesmo assim eu devo honrá-los? Eles não são crentes, não creem em Deus, não temem a Deus, vivem uma vida de impiedade, mesmo assim eu devo honrá-los? E quando meu pai e minha mãe, mesmo crentes, desejam algo errado, pede para que eu faça algo que eu sei que não deveria fazer, eu devo honrá-los no sentido de obedecê-los? Sim ou não? Quando? Qual que é a visão bíblica desse hierarquismo, inclusive ético, para que eu coloque isso em prática no meu dia a dia? E o adendo no mandamento, para que tenhas vida longa, se trata de uma recompensa, de uma promessa, de uma consequência. Se eu obedecer, significa que eu não vou morrer cedo. Filho obediente não morre. O que é isso, né?
Pelo contrário, às vezes o filho mais terrível, o bicho mais ruim da face da terra, esse caboclo, olha, cai 10 raios na cabeça dele, mas não dá nem cheiro de queimado. Né? E o filho obediente, sei lá, eu às vezes, porque foi tomar banho sem chinelo e a mãe mandou ele usar de chinelo, escorrega, bate a cabeça no vaso e morre, pronto, né? Então, umas coisas loucas assim que acontecem. Então, é consequência, se eu fizer tem que ser, não, é promessa, se eu obedecer, Deus tem que, ó senhor, agora o senhor se vira, eu obedeci, agora o senhor, 120 anos é pouco para mim, como que vai ser esse negócio? Então, vamos trabalhar isso também, tá joia? E, por último, qual a moralidade ensinada nesse mandamento? Qual que é o princípio moral que está por trás do mandamento de honrar pai e mãe? Que é o nosso foco, né? Entender qual que é o princípio moral, a postura ética que esse mandamento nos ensina. Então, vamos lá. Nós começamos, então, semana passada, definimos que o termo honrar, na visão bíblica, está no fato de ter consideração com os nossos pais e colocar os nossos pais ou autoridade numa posição de vulto, né? de grande peso, de grande importância na nossa vida. Então, o termo honrar aí pode ser traduzido como pesado, né? Considere o seu pai, a sua mãe, como alguém de grande vulto na sua vida, alguém que realmente te influencia, alguém que realmente você procura agradar, honrar, obedecer e tudo mais. Vimos que a palavra, então, traduzida, né, é ser pesado, ser grande, né, e que pode ser usado de uma maneira literal para a questão do pesado, como nós vimos lá no texto de Eli, o sacerdote Eli, que era gordo e que morreu, inclusive, porque era gordo demais, caiu da cadeira, quebrou, né, o pescoço, morreu, mas no sentido também não literal, o sentido figurado é a ideia de considerar uma pessoa importantíssima, de grande importância na sua vida, né? Vimos que a Bíblia nos apresenta que a ideia de honrar, traduzida ali para honrar, e a gente acredita que a tradução foi bem feita nesse sentido, né? O comitê escolher o verbo honrar no lugar dessa expressão hebraica que era pesado, faz sentido porque toda a visão bíblica nos aponta para a responsabilidade com as autoridades nesse sentido. Então, honrar, no texto de Malaquias, de Provérbios, aponta para a ideia de honra e respeito, para respeitar, então, os pais. Também é apresentado na Bíblia o honrar como uma ideia de submeter-se, de submissão, né? Baseado em Lucas, Mateus, Hebreus, e vimos também que o termo honrar aponta para a obediência e a honra propriamente, conforme o texto de Efésios, capítulo 6, e Colossenses, capítulo 3. Isso nós já tratamos na semana passada, e vimos então que no Novo Testamento, o termo grego usado é timé, sempre traduzido por honrar, e usado para os homens. Inclusive, quando se trata da Septuaginta, que é a tradução de toda a Bíblia, né? O termo usado para kabed, que é aquele pesado, é esse timé. Então, nesse sentido, honrar é muito mais que apenas dar reconhecimento, mas exige uma prática de vida que demonstre o nosso respeito, obediência, submissão e que redunde glória às autoridades. Como nós lemos a semana passada em Efésios 6, isso é justo diante do Pai. Vamos ver 2 textos aqui para reforçar aquilo que nós estudamos a semana passada. Primeiro texto, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 3 em diante. Que era a ideia dos discípulos estarem transgredindo aqui a tradição dos anciãos, né? E por não lavarem as mãos. E aí Jesus vai dizer a partir do verso 3, ele porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e
quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A ideia é que alguns fariseus e escribas tinham chegado diante do Senhor, e aí tinha confrontado uma postura que os discípulos de Jesus estavam fazendo, e a alegação era, olha, você está nos desonrando, porque você não está cumprindo uma tradição. E aí, então, Jesus chama a atenção daqueles homens que estavam exigindo um tipo de honra ou submissão por uma tradição vazia, e aquilo que realmente tinha peso bíblico, que não estava na tradição simplesmente dos homens, eles não estavam fazendo o que deveriam fazer. Eles não estavam honrando verdadeiramente os seus pais. E o que eles estavam usando aqui? Essa passagem já é importante para entender um pouquinho do princípio moral por trás do mandamento honra o teu pai e tua mãe. A gente sabe que é natural que os pais sustentem os filhos. Todos concordam com isso? Tem um amém aí, Fabinho? Amém. Os pais sustentam os filhos. Desde pequeno. Você nasce, se os pais não resolverem, a sua mãe não resolver te amamentar, meu amigo, você vai morrer. Você precisa, você é dependente, você é carente dele. Então é natural que os pais sustentem os filhos. Só que a palavra do Senhor nos apresenta um princípio ético e moral que os pesa também sobre os filhos a responsabilidade de sustentar os seus progenitores, os seus pais. E aí isso é uma situação moral, ética, que a nossa sociedade tem desconstruído com o passar do tempo. E por que a obrigação de honrar pai significa essa questão do sustento do pai na velhice? Porque nós vamos ver que o princípio moral do honrar pai e mãe não é se submeter e obedecer durante toda a vida, mas também no momento em que você estiver com saúde, com prosperidade, que condições de correr atrás das próprias subsistência, você não despreze e nem desconsidere a figura dos seus pais. Veja o Salmo 127, por exemplo, que diz que feliz o homem que enche a sua aljava, né, de filhos, que tenha muitos filhos. E qual que é o motivo dessa bênção? É que quando o inimigo vier pleitear contra ele, ele tenha filhos suficientes para o defender. Então, a ideia do princípio moral do quinto mandamento, ele aponta também para uma perspectiva futura, onde os filhos que foram sustentados pelos pais, até conseguirem chegar na sua fase de correr atrás da sua própria provisão e subsistência, possam também, se for necessário, ser instrumento de subsistência aos seus pais. Mas o que os fariseus estavam falando? Eles estavam falando assim, não, pai, eu tenho uma vida muito consagrada a Deus. Eu oferto a Deus, eu dou o dízimo. E se eu tiver que socorrer o Senhor, eu vou ter que parar de dar o dízimo. E eu vou deixar vou desonrar a Deus para honrar o Senhor? Não posso. E Jesus chega para ele e fala, seus hipócritas, seus miseráveis. Veja o que diz aí, você relembrar. Jesus diz no verso 4, porque Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, ao fariseu já mudando a ideia, se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, o pai
que está passando necessidade, doente, velho. Imagine isso aqui num contexto há 2000 anos atrás, nesse sentido nós somos até abençoados, né? Temos o SUS, temos a Previdência, por mais que as Georginas da vida e toda a corrupção dos partidos políticos que já passaram no governo, né, tentaram acabar com tudo, ainda, apesar de todas as situações, ainda temos o SUS, ainda temos a Previdência. Agora imagina 2000 anos atrás que não tinha nada. O cara adoecia, ou quebrava uma perna, ou quebrava um braço, não podia fazer mais nada. E aí? Ele era assistido através de quem? Dos filhos. Aí os filhos falam assim, pai, o senhor está pedindo para mim, eu não posso te dar, porque é oferta ao Senhor. Então usava da espiritualidade para fugir da responsabilidade. E aí Jesus fala que isso é hipocrisia. Verso 7, né? Hipócritas. Ou verso 6, estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então eles deixavam de socorrer os seus pais para manter essa posição de espirituais e até de ter um reconhecimento da sociedade religiosa, porque quem mais dava oferta, mais era reconhecido. E é nesse sentido que Jesus olha para a viúva pobre e fala assim, essa foi a que mais deu. E deu lá umas moedinhas que monetariamente falando, não valia absolutamente quase nada. Mas ela diz, ela deu mais que todo mundo. Porque aqui no sistema judaico fizeram, a questão do ofertar a causa do Senhor gerava status religioso. Então o que o hipócrita do fariseu fazia? Ele deixava de acudir à sua família para se aparecer para a sociedade religiosa. E com isso descobria os seus pais ou os seus progenitores que porventura, por conta da velhice, ou de uma enfermidade, ou de uma situação adversa, estavam passando por necessidade. Jesus então confronta isso duramente. Então, respeitar o pai, honrar, submeter e gerar honra e alegria, inclusive aos pais, faz parte do quinto mandamento, desse princípio moral do quinto mandamento. E aí começa a já trazer um certo confronto com a nossa postura, né, da nossa geração, porque nós estamos passando por um processo de desconstrução. Desde a música lá do Sérgio Reis, né? Lembra da música do Sérgio Reis, o pessoal mais antigo aí, que gosta de sertanejo raiz, né? Que diz que o pai que tinha não sei quantos filhos lá, e os filhos tudo abandonou, né? E só foi o adotivo, acho que é filho adotivo, inclusive, o título da música, que foi o único que cuidou do pai. Lembra disso? O pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Lembra dessa história? Então ali já era uma poesia popular mostrando a pecaminosidade do homem em relação à manutenção de honrar pai e mãe. Isso aí há, sei lá, quantos anos atrás? 50 anos atrás. E hoje? Você acha que a geração de hoje é uma geração grata em relação aos seus progenitores? O que você acha? Sem ser politicamente correto. A geração de hoje é mais hipócrita que essa geração aqui dos fariseus e dos escribas, irmãos. Porque é um bando de uma geração miserável que suga os pais até onde podem, que tivemos que criar uma lei de defesa do idoso, porque senão o infeliz do filho do neto arranca até o couro do pai e do vô, para comprar celular, para comprar televisão não sei de quantas polegadas, para pagar a viagem da CVC, para usar droga. Então, aí você vê os filhos fazendo tudo isso, né?
justamente porque os filhos, ao invés de ser a fonte de provisão e sustento na velhice, é uma fonte de problema e de maldição na vida desses velhinhos. Sem falar que, enquanto o velhinho ainda tem força para ir lá provar que ele está vivo, para continuar recebendo a aposentadoria de fome dele, aí o neto até vai junto. O neto vai junto. Eu vim trazer meu avô para falar que ele está vivo. Aí tá, na hora que sai, já sai com o empréstimo já também assinado, na mesma hora. Prova que o velho está vivo e já faz o empréstimo no nome dele. Quantos e quantos casos nós não temos aí? Né? Briga com herança antes da hora, né? Já chega para o pai, pai, pior que o filho pródigo, né? O filho Gastão. Já, não, pai, já vamos dividir esse negócio aí, porque tal. E aí, às vezes, põe o pai, então faz o seguinte, pai, vamos fazer o seguinte, pai, já passa a casa para o meu nome, passa os bens para o meu nome, o senhor fica usos e frutos, só que o uso e fruto do senhor é lá no quartinho do lado do Totó. Tem o quarto do Totó, que é do cachorrinho, e se bobear, o quarto do Totó tem ar-condicionado, mas o quarto do vô, do pai que vai usar, não tem nem banheiro. Né? Ou então, dependendo se a aposentadoria do pai e da mãe for uma aposentadoria razoável, né? Então, nós falamos, gente, paga um asilo para cuidar desse velho. Ninguém aguenta esse cara, velho. Ele te aguentou a vida inteira, meu amigo. Criança nasce estulta. A diferença é que ela é mais leve e que o traseiro é menor para trocar a fralda. Só isso. Mas a estultice é a mesma. Só que a gente cuida. Da criança a gente cuida. Aí na hora que fica velho, aí é um estorvo. Tamanho do mundo. Tamanho do mundo. E aí se tem um pouquinho de dinheiro, o pai trabalhou, recebeu lá, não sei o quê. Não, nós vamos pôr ele lá. Porque aí tirou. O que o fariseu faz? Não, pai, é que o senhor vai ter qualidade de vida, viu, pai? Vai ter qualidade, vai viver com os outros velhinhos aqui, todo mundo com o mesmo perfume de urina, o senhor vai se sentir mais à vontade, porque o senhor fica em casa, urina na calça, o senhor fica constrangido. Aqui não, aqui todos os velhos mijão, é tudo na mesma linha, não tem problema. De vez em quando vem umas enfermeiras aí, o senhor faz amizade. E ó, prometo para o senhor, na Páscoa e no Natal, se não tiver pandemia, a gente vem ver o senhor. Tá bom? E é o seguinte, vai sobrar ainda um tantão da aposentadoria do senhor, nós vamos investindo lá na casa lá do senhor. Porque o dia que o senhor voltar, a casa está bonitona. Miserável. Está investindo porque ele já sabe que vai ficar de herança, né? Então, tá. E cada dia mais, irmãos, essa situação vai piorando. Aí você fala assim, mas por que essa geração é tão egoísta assim? É porque nós criamos essa geração. A gente faz tudo para essas crianças. Não faz a vontade deles, para você ver o que isso acontece. A geração que nós criamos, justamente para não ensinando os nossos filhos o que significa honrar pai e mãe, gerou o que nós estamos vendo aí. Famílias desestruturadas, totalmente vivendo em inimizade, ninguém suporta mais ninguém. Só que aí depois, no dia que morre, aí chora. Ah, Deus do céu. Vai no velório ai, meu Deus, meu pai era um cara bom, viu? Meu Deus, meu pai. Nossa, meu pai era um cara fantástico. Em vida, maldizia, reclamava, desobedecia, desonrava. Aí o dia que morre, não, mas, olha, melhor pai do mundo, chora no caixão, beija o pé, é meu pai do mundo. Meu amigo, isso não funciona, cara, isso não vale nada. Não adianta nada. Agora, nós criamos essa geração mais hipócrita que os hipócritas fariseus. Vamos ver o outro texto aí, Jeremias 35. A gente não ensina nem os netos, né?
a honrar mais os avós, né? Questão de... nós vamos final de semana nós vamos lá na casa do vô e da avó. Mãe, eu não vou, mãe. A da avó. Eu sou grande para ir na casa do vô e da avó. Não, meu amigo, é o seu vô e sua avó. Se ele não existisse, você também não existia, cara. E vamos lá. Mãe, mas o vô vai contar aquela história de novo, mãe. Vai. E você dá risada. Na hora que ele contar a história de novo, você dá risada, infeliz. E se ele não contar, você fala assim, ô vô, conta aquela história. Porque você tem que dar atenção para ele. Mas nós não nos ensinamos mais o nosso filho a fazer um negócio desse. De sentar junto com o vô ali, ouvir aquela história que você sabe de trás para frente, da frente para trás, do lado para o meio, do jeito. Mas estava ali. E o vô fala assim, eu já te contei aquela história? Vô, já contou, mas eu não lembro totalmente. Pode contar de novo. Pronto, cara. Você já fez ele viver mais 20 dias por causa disso. Mas não, nós não ensinamos isso para nós. Vô, tá bom, vai, o senhor já contou isso, vai, tá bom, tá, vira o disco. Cai fora, vai, nossa, não dá para vir aqui, viu? Só conta essa história, velho. E ali no celularzinho, vê o mesmo meme 300 vezes e dá risada. Vê a mesma história do Toyoba lá que você segue lá, daquele infeliz miserável que está ganhando dinheiro nas suas custas lá. Você até manda dinheirinho para ele, curtida para ele ganhar dinheiro, e ouve a mesma história daquele infeliz 300 vezes, mas do vô não compensa ficar ouvindo a história do vô. Isso é uma geração podre, miserável. Agora, aquilo que come planta, se colhe, diz a Bíblia. Você ainda vai casar, negão. Você ainda vai ter filho, vai ter neto. Que Deus te dê longevidade para você ter neto. E os seus netos fazer pior com o seu que você está fazendo com os seus avós. Porque se você seguir nessa linha aí, você vai ser o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Você não tem nada para oferecer. Você é vazio. O que você tem para oferecer para pai? Para mãe, para filho? Nada. Porque você é um péssimo filho, você é uma péssima filha, um péssimo neto, Aí na hora que for pai, o que você vai fazer? Depois que morreu não tem jeito, hein? Já era. Jeremias 35. Diz assim, sobre a fidelidade dos recabitas, né? Ele vai dizer assim, a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Veja que Deus traz uma promessa específica para uma família, por conta que os seus filhos foram submissos, obedientes e honraram aquilo que o pai havia dito. E como promessa, Deus fala para você, olha, a sua família vai ter sempre gente me servindo. Serão pessoas de intimidade comigo. Nunca faltará homem de Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Deus traz aqui uma promessa, além daquela já prometida na própria lei, que era longevidade, mas aí ele traz, porque se obedeceu, não só longevidade vocês vão ter, mas vocês vão ter perpetuidade. Vão viver sempre um descendente de vocês diante de mim, me servindo, em intimidade comigo, na minha presença, por conta da fidelidade que vocês tiverem com aquilo que o seu pai, sua mãe, o seu pai disse, aquilo que ele te ensinou, aquilo que ele exigiu de você. Então veja, a Bíblia, irmãos, ela exalta essa postura, esse princípio moral de honrar pai e mãe. Coloca como algo terrível o desprezar pai e mãe, o maldizer, e coloca como algo benéfico o reconhecer a honra devida a essas autoridades. Tudo bem até aqui?
Podemos tentar mudar um pouquinho essa realidade nossa, mas tem que começar agora. Temos que chamar os nossos jovens, aos nossos adolescentes, à ordem. Você não é o centro do mundo. O mundo não gira em sua função, meu amigo. Ai, não aguento, minha família é muito problemática, não aguento. Você sozinho nesse mundo, você está perdido, cara. Você vira comida. O que nos preserva é o fato de termos um vínculo familiar, e um vínculo familiar, inclusive, que teme ao Senhor. Porque a família que não teme ao Senhor também é uma desgraça mais ainda. Nós trouxemos aí um tempo atrás, né, aquele videozinho, nem lembro que situação que eu apresentei para você, sobre aquele estudo entre a família de Moody e de um contemporâneo dele, que era ateu, miserável, não sei o que. O cara produziu só prostituta, ladrão, criminoso, assassino, e trouxe um prejuízo de não sei quantos milhões de dólares para os cofres públicos. E aí a família crente, temente a Deus, produziu não sei quantos profissionais de tudo quanto é área, que abençoou os Estados Unidos em todos os sentidos, até um vice-presidente, se não me engano. Senador, piriri, pororó. Não gastou nada dos cofres públicos e ainda trouxe riqueza para o país. Então, quer dizer, uma família que teme ao Senhor e cujos descendentes são ensinados a honrar o pai e mãe, a honrar pai e mãe e a glorificar o nome da sua família, é bênção para a sociedade inteira, irmãos. Agora, o egoísta, que pensa só no seu umbigão, que não olha para a família, que despreza, só vai trazer prejuízo. E não tem nada pior para um pai e para uma mãe do que um filho de Belial, um filho desprezível, um filho que envergonha. Acho que dói mais do que a dor do parto, a vergonha que quando um filho traz. Agora tem filho que não está nem aí para isso. E a Bíblia diz, cuidado. O primeiro mandamento da segunda tábua que trata do relacionamento interpessoal é: honra o teu pai e a tua mãe. Aí vamos caminhar. O que significa então as palavras pai e mãe no quinto mandamento? É algo literal? Só pai e mãe? Vamos ver. Nosso catecismo vai dizer assim: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Vamos ver alguns textos para fundamentar isso aí? Então vamos lá, começando lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Por que a gente tem tanta insubmissão nesse mundo, irmãos? Porque a gente despreza aquilo que nós falamos na devocional aqui da nossa reunião de oração. Aonde está a sabedoria e aonde está o entendimento. Você lembra do texto que nós lemos? Na devocional da reunião de oração? Que texto nós lemos? Pastor, um trem da Bíblia aí. Foi um negócio da Bíblia aí, que o senhor leu. Você leu junto comigo. Que texto que foi? Jó o quê? Eu vou embora, hein? Jó o quê? Não, agora se vocês for colar lá, procurou Jó inteiro, não, acabamos de ler, gente, não faz nem meia hora. Jó 28, de 12 em diante. Começa perguntando, onde está a sabedoria, onde está o entendimento? E aí o último versículo vai te responder que a sabedoria está no temor do Senhor. E o entendimento está em se afastar do mal. Nossa geração perdeu isso, irmãos.
A nossa geração perdeu isso. O temor do Senhor já não está mais no nosso coração. Não é mais ensinado nas famílias. E se afastar do mal não é mais um princípio de entendimento. Muito pelo contrário, os pais têm ensinado os filhos a ser malandro. Não, meu filho é esperto. Meu filho é esperto. E daí enrola os amiguinhos, rapaz. Ele é demais. Ele é demais. Vai contando nessa aí que você vai ver o que ele é demais. Esse demais é o que vai te dar o tombo. Esse filho espertão, que você se orgulha aí porque ele é espertão, é o filho que vai puxar o seu tapete. É o filho que vai te mandar embora de casa. E hoje eu estou com o Sérgio Reis no coração, né? Você sentiu, né? É o filho que vai cortar lá, vai te dar o pedaço de couro para você ir embora. É outra música que você pode ouvir também, uma música profética, viu? Que é Sérgio Reis cantando sobre o pedaço de couro lá, não vou lembrar. Que o filho casa, aí a mulher não se dá bem com o sogro, manda o sogro embora, e a mulher chega para o marido e fala assim, o seu pai ou eu? Aí o marido, então pai, não deu, tchau. E deu lá um pedaço de couro para o vô ir embora, que era a única coisa. Para o senhor se cobrir, o senhor não passar frio aí. Aí o neto corre e chega para o vô e fala assim, vô, dá metade do couro para mim. Aí o vô pega e fala assim, mas para que você quer metade do couro? Rapaz? Vai servir agora, o couro já não me cobre inteiro, metade então, mas para que o senhor quer, para que você quer metade do couro? Aí o menino fala, não, porque quando eu crescer e casar, e se a minha mulher mandar o meu pai embora de casa, eu tenho um pedaço de couro para dar para ele também. É isso que vai acontecer, cara. O espertão que você criou é o cara que vai te dar o couro, te mandar embora de casa. Mas vamos lá. Então veja, Jó 28, onde está a sabedoria e onde está o entendimento? No temor do Senhor e se afastar-se do mal. Quando nós desprezamos Deus, tiramos Deus da nossa família, tiramos Deus do nosso coração, da educação dos nossos filhos, e não nos afastamos do mal, irmãos, nós criamos os nossos próprios problemas. Nós trazemos o mal para dentro da nossa casa. Nós trazemos a desonra para a nossa família. Nós trazemos a tristeza, a separação. Mas vamos lá. Então, segundo o mandamento, honra o teu pai e tua mãe, nós vemos, pelo contexto bíblico, que o foco de honrar, obedecer, não é somente a figura do pai e a figura da mãe, mas toda e qualquer autoridade sobre a nossa vida. Seja em idade ou dons, seja a questão de ser o seu patrão ou não, seja na família, na igreja ou até mesmo no Estado. E aí entra, irmãos, alguma coisa que a gente tem que começar a equilibrar novamente, principalmente nessa última esfera, né? Essa questão do Estado. Porque há uma tendência, inclusive nossa, de eu honro se o governo tiver eleito for da minha inclinação. Se não for, eu não honro. E aí nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos apresenta essa postura de honrar pai e mãe, ou honrar a autoridade, reconhecendo, se Deus é o Deus soberano sobre tudo e todos, se Deus é quem está no trono do universo, se nada acontece e é Ele que está direcionando a história, até permitindo que ímpios e situações aconteçam na história da humanidade, para cumprir com o seu propósito eterno, que é de vir resgatar a sua igreja. Então por que eu vou desprezar ao Senhor? E nós vamos ver que dentro desse princípio moral, toda vez que eu me levanto de uma maneira desproporcional àquela que realmente a Bíblia me permite, nós vamos ver que existem alguns casos que a Bíblia me permite, inclusive, questionar as autoridades. Mas quando eu fujo dessa postura ou uso de um modo desproporcional, em última análise eu estou me levantando, me rebelando contra quem? O Criador de todas as coisas, que é o soberano, que é aquele que estabelece reis e remove reis.
Então, veja aí o tamanho do problema que nós estamos lidando aqui com essa questão desse princípio moral. Não é só o negócio do papai e da mamãe. Filho, sim senhor, pai. Que não existe mais também, né? Você chama Juninho, que? Se fosse no outro tempo, esse A virava alfabeto, rapaz. Falando da nuca, porque a boca já estava aqui. Juninho, sim senhor. Deixa o que você está fazendo agora, vai fazer. Não tem A, cara. Não tem A. Isso é honrar. E é gostoso quando esse Juninho chega lá no exército, no tiro de guerra. Primeiro dia, velho. O sargento fala assim, fica nisso lá? Ó, nós vamos fazer uma marcha 36 quilômetros domingo que vem. É dia das mães, mas nós vamos fazer a marcha 36 quilômetros. Vê se a turma chega lá e fala, vê, faz? E saiba que no dia dos pais vai ser 72 quilômetros, se deixar. Ninguém reclama, cara. Agora com o pai e com a mãe, você vira do avesso. Uma geração hipócrita. E ainda fala depois que é porque quer fazer as coisas do Senhor. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4. Você achou aí? Verso 20. Nós vamos ler o verso 20, 21. Gênesis 4, 20, 21. Mostrando aqui, provando para você pelo catecismo, que a palavra pai e mãe não refere simplesmente ao progenitor e à progenitora, tá? Então, Gênesis 4, 20 diz assim, vou ler o 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Não, nós não vamos entrar nesse assunto. Eu não vou focar isso. Por favor. Você marca um horário comigo e nós vamos tratar disso depois. Não, eu não, isso aqui aí estou tirando totalmente o foco. Então, sem conexão. O pai, a Jabal, pai de quem? Está falando aí? De todos que habitam em tendas. Tudo bem? Agora, todo mundo que habitava em tenda nasceu de Jabal? É filho dele nesse sentido? Como que é usado aqui o termo pai aqui? No sentido genérico, ok? Como Jubal é pai de todos aqueles que tocam o quê? Harpa e flauta. Então, o termo pai é usado na Bíblia não só no sentido de progenitor, aquele que gerou, mas também no sentido de todos aqueles que tiveram a mesma atividade, seja profissional ou seja de talento, são colocados debaixo dessa situação. Então, Jabal é o pai de todos os engenheiros, aquele que faz tenda, tarará, e Jubal, o pai dos músicos, vamos colocar assim. Então, o termo pai na Bíblia não é usado exclusivamente para aquele que gerou, mas que tem uma autoridade sobre a pessoa. Tudo bem até aqui? Esse é o nosso foco. Segundo aí, texto, Gênesis 45. Gênesis 45, 8. Situação de José, quando já está no final do seu processo lá, ele se dá a conhecer a seus irmãos, e lá em Gênesis 45, 8, ele diz, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Ou seja, até a situação adversa na vida do crente
Foi Deus que permitiu, porque Ele tem um propósito. Foi Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Veja, a posição de autoridade na governança, José coloca como sinônimo de pai. Então a expressão pai não é usada só no sentido daquele que é o que gera, mas aquele que está sobre autoridade. Então, dentro dessa visão mais ampla nas Escrituras, o princípio moral do 5º mandamento, honrar pai e mãe, é aplicado não somente na figura paterna e materna, mas na figura de todos aqueles que exercem qualquer tipo de autoridade sobre a nossa vida. Eu preciso honrar o meu patrão? Sim. Inclusive, Paulo vai dizer, num contexto de escravidão, que se você é servo ou se você é escravo, que você deve servir o teu Senhor como se estivesse servindo a quem? Quem? A Deus. Não por vistas, não só quando está te olhando, mas quando também não está, porque você está servindo não a homens, mas está servindo a Deus. Então essa ideia de honrar não é exclusivamente ao pai e mãe, mas todo aquele que está numa posição de superioridade sobre a sua vida. Seja lá na sua empresa, tem um encarregado. Dentro da visão do princípio moral do 5º mandamento, é sua responsabilidade honrá-lo. Agora, o que nós ensinamos aí da perspectiva pecaminosa? Puxa o tapete dele, rapaz. Toma o lugar dele. Então, vamos ver. No caso ali de Moisés, o que ele está falando é que é um Deus de aliança. O foco, quando Deus usa o termo pai ali, é no sentido, olha, eu sou o Deus de aliança. Eu tenho um compromisso com o povo de Israel, com todos os seus pais, e por isso que eu vou lá libertar o povo através de você. Talvez ali seja um contexto mais de aliança, e não uma situação de autoridade, né? Mas quando, por exemplo, ele olha para o povo e diz que o povo tem que obedecer a Moisés, porque é o homem que o próprio Deus escolheu para ser o libertador, então ele está conferindo a Moisés o mesmo grau de pai, e por isso então todos os filhos de Israel deveriam obedecer a Moisés, a honrar, né, a Moisés. Por isso que quando o povo se levanta contra Moisés, Deus fala, não é contra você que ele está se levantando. Eles estão se levantando contra mim. E aí Deus vem e compra a briga lá, e aí põe a sanção do povo. Por quê? A Bíblia diz que nenhuma autoridade foi constituída por si mesmo. Mas toda autoridade é constituída por quem? Por Deus. E é engraçado isso, né? Porque Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 13, e eu digo engraçado porque ele vai escrever isso justamente quando provavelmente Nero era um imperador romano. Um dos imperadores que perseguiu a igreja com um modo feroz. Historicamente, você sabe que Nero põe fogo em Roma e diz que a culpa foi de quem? Quem que pôs fogo em Roma? Os cristãos, para perseguir os cristãos. E Paulo falou, a gente tem que honrar esse cara. Imagina, Paulo escrevendo isso nos dias de Nero, ou mesmo nos dias de outro Otaviano, seja lá qualquer outro imperador lá, foi terrível. Por quê? E qual que é a premissa que Paulo manda você honrar as autoridades? Porque todas elas foram constituídas por Deus. E mais, a gente vai estudar depois com vagar Romanos 13, mas Paulo ali vai dizer que é o seguinte, ela é ministro de Deus, é como se fosse um sacerdote de Deus. Olha que situação. É dessa mesma forma que Deus lá no Antigo Testamento chama Ciro, o rei persa, de meu. Como que Ciro é chamado? Nas profecias, meu servo. Ciro não era crente, não queria nem saber de Deus, ele estava focado no império dele, no crescimento da nação dele, de subjugar os inimigos.
E aí Deus fala, não, o meu servo Ciro vai restaurar vocês a Jerusalém. Agora, Ciro restaurou o povo de Israel a Jerusalém porque ele era bonzinho? Não, porque ele falou, o que eu vou ficar fazendo esse povo aqui, criando confusão aqui? Manda de volta lá para o reino deles e eles pagam tributo, vai ficar muito mais barato. Eu dou um up na motivação do povo, porque o povo aqui no cativeiro, esses vagabundos não trabalham, porque fica tudo desanimado, depressivo, manda eles de volta para casa, fica tudo animado, vão reconstruir a terra deles e eu jogo um tributo em cima deles, e eles vão pagar feliz ainda, porque estão na casa deles. A cabeça de Ciro era essa, irmãos. Mas no processo daquele que comanda, inclusive os ímpios, era Deus cumprindo a promessa com o seu povo de trazer o seu povo de volta para Israel. E Ciro está achando que está por cima da carne seca. Tudo bem, ele só é um servo, um ministro, para cumprir com o propósito eterno de Deus. Ele vai fazer aquilo achando que é a melhor coisa que ele tem que fazer. Só que no fim ele está fazendo o quê? A vontade do Deus soberano. Então, a autoridade, ou honrar pai e mãe, aplica-se a toda e qualquer autoridade. Seja num contexto familiar, num contexto de igreja ou num contexto social. Até aqui tudo bem? A distinção lá ficou Moisés? Beleza. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Verso 12. Segundo livro dos Reis, já no contexto aqui, profeta Elias ainda, pois Eliseu, capítulo 2, verso 12. Nós temos aqui o momento, né, da transição de Elias para Eliseu, os profetas, e aí do verso 9 em diante vai falar da situação de Elias sendo elevado ao céu, e o verso 12, você vê como que Eliseu chama, né? Então, Elias subiu ao céu num redemoinho, verso 11, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então veja, como que Eliseu chama o profeta Elias? Meu pai. Mas Eliseu era filho de Elias? Não, era um termo onde Eliseu reconhece Elias como o seu tutor, como o seu superior, como o seu pai. Então veja, a ideia, a utilização do termo pai nas Escrituras aponta para aquele que está numa posição superior à nossa. E por isso o princípio moral recai não só sobre a figura do pai e da mãe, né, o progenitor, mas sobre todo aquele que está investido de autoridade sobre a minha vida. Seja lá quem for, né, dentro da sociedade, né? Vamos pegar todas as esferas de autoridade do Estado, seja lá o guardinha municipal, foi contratado lá para ver se você está usando a vaga, se você pagou lá a zona azul. Amigo, é uma autoridade. A gente pode questionar a legalidade disso, nós podemos questionar a justiça disso, nós podemos até questionar, usando os meios corretos, para ver se está sendo utilizado o dinheiro para aquilo que se foi proposto, né? Se realmente é interessante essa questão do estacionamento rotativo. Na verdade, se liberar, aí o tranqueira vem, põe o carro dele 6 horas da manhã e só tira 10 horas da noite, né? Porque o ser humano ele só pensa no próprio umbigo, ele não pensa no outro,
né? Se não põe a faixa lá de deficiente, a faixa de idoso perto da porta da escola, vai chegar o bombadão com o carro dele lá, né? E vai ficar ali parado, esperando as menininhas da escola sair, e não deixa o vovô chegar para pegar o netinho. Então o ser humano é um terror, né? Ainda mais o ímpio. Então você tem que ter um mínimo de estrutura na sociedade para o negócio funcionar. Aí a gente pode questionar tudo isso. Só que aí chega lá a mocinha do boné verde-limão lá, e aí você acaba com ela. O que você pensa que você é? Olha a cor do seu boné. Aí você, né, faz um bullying nela, porque ela tem um boné lá, cor de limão fluorescente, que até da lua dá para saber quando ela está aplicando uma multa na gente. Aí você desfaz dela, você briga com ela, tarará. Não, a Bíblia diz que honrar pai e mãe aplique-se a toda e qualquer autoridade. E aí? Como que vai ser o seu trato com a moça do boné? Numa perspectiva de princípio moral bíblico. Falou, passou horário, tudo bem, como que eu posso resolver esse negócio? Você tem que ir lá meu Deus do céu, resolve aqui para mim. Não, só nem ir lá. Tá vendo? Aí você desfaz tudo, né? De novo. Rasga o envelopinho laranja que ela deixou na sua mão, você sopra na cara dela. Aí chega na rede social ainda para, olha, estou nervosinho, aí põe tudo na rede social, desabafa lá e tarará. Biblicamente falando, é autoridade. Ou não? Sim. É lógico que o ser humano, pecado é terrível, né? Aí você chega no estabelecimento público, o cartaz em maior destaque está lá. Pena de não sei quantos meses a não sei quantos anos para desacato ao funcionário público no exercício da sua função. A primeira coisa que ele põe. Mas por que o cara chegou a esse ponto de ter que colocar esse negócio lá visível, com neon piscando, setinha para tudo lá, para todo mundo ver aquilo lá? Porque as pessoas não respeitam mais a autoridade de ninguém. A gente tenta dar carteirada em todo mundo, meu amigo. Você sabe de que eu sou filho? Pergunta para o professor na escola. E aí não importa qual que é a sua posição social, porque dependendo, até seja numa classe social mais baixa, ou seja numa escola de classe social mais alta, todo mundo vai dar carteirada. O da classe social mais alta vai falar, eu sou filho do delegado. E o da classe especial lá, eu sou filho do dono da boca. Então vai dar carteirada do mesmo jeito. Né? E outro, se os negócios ainda estiver bom, o próprio dono da boca vai estar lá na escola chique e vai falar, eu sou do dono da boca. Não é assim que está funcionando hoje? Fruto de uma sociedade doente, que desprezou o temor a Deus e o afastar-se do mal, que não é sábia nem tem entendimento, segundo as Escrituras. E a tendência só vai piorando. Agora, isso significa que já que está todo mundo nessa barca, nós vamos ensinar isso para os nossos filhos, ou não vamos confrontar a postura dos nossos filhos, ou até mesmo as nossas próprias posturas, diante das autoridades? Como que deveria ser? O que você acha? A gente tem que começar a fazer alguma coisa. O princípio moral bíblico não muda. As gerações mudam, mas o princípio moral bíblico continua o mesmo, desde todo sempre. Dentro da igreja, por exemplo, nós estamos tentando formar uma comunidade onde o respeito, né, à autoridade, honrar a autoridade, é um princípio. E por isso o convívio cultico, litúrgico, é todo mundo junto. Você tem os menininhos pequenininhos, Benjamim, Piriri, vamos pegar, é o Luca, que vem adorar junto com o seu Ziel, o nosso decano.
E que interage, inclusive. Ó, lá, vai, cumprimenta lá o irmão. Ah, mas ele é vovô. Ah, mas é irmão também, cumprimenta lá. Ó, você já falou oi pro fulano? Ó, cumprimentou o Beltrano? A comunidade tem esse privilégio de fazer isso, irmãos. Onde a criança vê e começa a respeitar. Ou chega, tal, o pai falou, ó, sai daí, deixa o vovô sentar aí. Que esse lugar aí para o vovô é melhor. Você vai ensinando. Agora, quando você começa a fazer facção, né, separação dentro da igreja, as crianças não podem adorar mais junto com o povo. Então joga as crianças lá para fora. Aí só tem culto de jovem, ou culto de adulto, culto não sei de quê, culto pet, culto, sei lá eu o que, das quantas. Meu amigo, ninguém mais respeita ninguém. São princípios que a gente vai quebrando e que a gente vai colher o resultado lá na frente. Cuidado. Ainda aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 5 agora, verso 13. Nós estamos aqui com Naamã, tinha lepra, a empregada dele, né, que era exilada de Israel, disse para a mulher de Naamã, se o meu senhor estivesse lá em Israel, ouvindo o homem de Deus lá, ele seria curado. Naamã vem, e aí no verso 5,13 nós encontramos assim, então, se chegaram a ele, a Naamã no caso, os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Naamã tinha ficado indignado, porque Eliseu mandou ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e ele falou assim, lá na Síria tem rios muito melhores do que esse Rio Jordão aí, e mandou me lavar nesse Rio Jordão, ficou bravo com esse negócio. Aí os servos dele, né, os seus oficiais, chamam ele do quê? Meu pai. Então veja, a Bíblia utiliza aqueles que estão numa posição de autoridade, que não é o meu progenitor, chama também de pai, que é a ideia daquele que tem a responsabilidade de tutor, de autoridade, de governança sobre a minha vida. Nesse sentido, então nós vemos que a interpretação bíblica sobre o 5º mandamento não é honrar simplesmente os progenitores, mas honrar todos aqueles que estão investidos de autoridade ou em maior idade do que nós, seja no contexto de família, seja no contexto de igreja, seja no contexto de sociedade ou Estado. Tranquilo? Vamos lá, só para você ver a utilização aí do termo ainda. Isaías 49. Isaías 49, 23. Vou ler o 22, tá? Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus raios, né, os seus fundamentos, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, lamberão o pó dos teus pés, saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Aqui Deus está falando da restauração de Israel, mas ele usa a figura da autoridade do rei e da rainha, cujo os súditos tinham que se prostrar, para mostrar que esse rei, essa rainha, também era considerado por Deus como autoridade e que exigia essa postura de reverência, quanto mais ao próprio Deus
né, do universo. Então, sempre a Bíblia, em todos os outros versículos que você for trabalhar, vai chamar a atenção para que aqueles que estão numa posição de autoridade são dignos da sua postura de honra, da sua obediência, da sua submissão e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha agora, Provérbios 23, 22. Provérbios 23, 22 diz: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier o quê? A envelhecer. Que é aquela ideia de honrar pai e mãe, significa inclusive até quando ele for velhinho. Eu saí da casa do meu pai agora, eu não preciso mais honrar o meu pai e minha mãe. Porque agora eu sou homem grande agora. Sou homem feito, eu que pago as minhas contas mesmo, então já era, pai. Não quero mais ouvir nada que o senhor tem para me falar, não quero ouvir mais nada que a senhora tem para me dizer, viu, mãe? Seu pai e sua mãe continuam sendo seu pai e sua mãe até eles morrerem. E você tem que dar ouvidos a ele, mesmo se eles envelhecerem. Tem um videozinho, né? O pessoal do Nordeste ainda é mais raiz que a gente, né? Uma mãe batendo num filho que é caminhoneiro. Já viu isso? O filho caminhoneiro chegou em casa, reclamou lá, não sei do que a mãe fez. A mãe desce e o cara fica quietinho. Não, manhã, tá bom, manhã, eu já entendi, manhã. O cara barbado, motorista de caminhão, mas a mãe chegou e a mãe bate nele como se ele tivesse, 5 anos de idade. E o cara fica ali, apanhando a mãe. Tá certo, mãe, mas eu já entendi. Tá bom, mãe, manhinha, e não sei o que. Aí a mãe fala: agora você entendeu? Entendi, manhinha, desculpa. Pronto, resolveu o problema. Faz isso aí para você ver hoje, né? Faz isso aqui em São Paulo para você ver. O conselho tutelar está na porta ali. Mesmo que o cara já tenha 45 anos, né? Não tem problema. Vamos lá, 23, verso 25. Provérbios 23, 25. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Ou seja, você tem que ser fonte de júbilo para o seu progenitor, ou para todos aqueles que estão investidos de autoridade. Quando você olha para o Novo Testamento, em Hebreus, né, particularmente, falando da autoridade eclesiástica, né, do líder eclesiástico, ele diz assim: olha, submetam-se aos teus guias, né, para que ele não faça o trabalho dele com peso, mas com alegria, porque ele vai clamar justamente pela tua alma. Então, a ideia de ser instrumento para gerar não só honra, mas também satisfação para aquele que está como autoridade sobre a sua vida. Isso aí serve para todas as esferas. Tudo bem? Olhando agora para o Novo Testamento, 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, cinco, 1. A ideia aqui de honrar, né? Mesmo Timóteo tendo uma postura de autoridade eclesiástica como pastor, ele tinha que ter uma postura na admoestação, na exortação, na repreensão, de uma maneira como faria o seu pai, como faria a sua mãe. Então, verso 1 Timóteo 5, 1. Não repreendas o homem idoso, antes exorta como o quê? Como a pai. Aos moços, como a irmãos. As mulheres idosas, como a mães. E as moças, como a irmãs, com toda a pureza. Então nós vamos ver que depois, o próprio nosso catecismo vai dizer qual que é a relação daquele que está com uma autoridade eclesiástica, mas ao mesmo tempo diante daquele que está com uma autoridade de idade. Como lidar com essa hierarquia de autoridades? Qual que é a postura? Ou como lidar quando eu sou igual? Nós estamos no mesmo patamar. Como que deve ser o lidar de modo a cumprir o quinto mandamento? E o último texto aí, Gálatas
capítulo 4, verso 19. Veja como que Paulo chama, né, os crentes da Galácia. Ele vai dizer assim, ó, Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A ideia aqui é que a autoridade de Paulo não é do pai que gerou fisicamente, mas do pai que gerou espiritualmente, e por isso ele também é digno de receber a honra como autoridade sobre a vida daqueles crentes. Tudo bem? Caminhando aí para o fim, pelo menos dessa sequência aqui, a questão 125 do Catecismo Maior ainda pergunta, então por que são os superiores chamados pai e mãe? Por que a Bíblia aplica isso também a outras pessoas que exercem a postura de superioridade? Então, diz aí, os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que, em todos os deveres para com os seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor, ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se fossem seus pais. A ideia, portanto, que a Bíblia confere o título para qualquer autoridade de pai, é porque, independente do relacionamento paternal e filial, aquele que está numa posição de superioridade deve tratar aqueles que estão subjugados a ele como se fossem filhos. No sentido de instruir, no sentido de educar, no sentido de conduzir, no sentido de ser tutor, no sentido de conduzir as práticas e assim exigir deles a mesma postura de obediência, de honra e de submissão, como se eles fossem pais. Então, segundo o entendimento do nosso catecismo, essa postura, né, de relação dos pais para com os filhos, ou do superior, da autoridade, para com o subjugado, tem que ser uma relação de prudência, uma relação de afetividade. Eu não posso usar uma posição de superioridade para menosprezar o inferior. Né? E existem situações no dia a dia que, mesmo que eu tenha uma posição superior numa determinada esfera, dependendo do contexto que eu estou vivendo, eu posso me encontrar inferior dentro de um contexto específico. Vou pegar um exemplo. Sou delegado de trânsito da cidade. Mas eu cometi uma infração de trânsito. E aí um guarda municipal, um guarda de trânsito vem justamente chamar a minha atenção. Quem que é a autoridade aqui? O guarda. Se eu for um delegado crente, cometo erros, obviamente, e cometi uma infração, e o guarda vem me chamar a atenção, ou me advertir, ou até mesmo aplicar uma multa, a minha postura é fazer o quê? Amigo, faça o seu trabalho. Ele pode até me conhecer. Ô, doutor, é o senhor? Amigo, faça o teu trabalho. Você é a autoridade aqui. Eu pisei na bola. Faz o que você tem que fazer. Dentro do princípio da moralidade, eu posso, num contexto social, ter mais superioridade do que o guarda. O delegado de trânsito, manda mais do que o guarda. Tudo bem, mas naquela situação específica, quem que é mais autoridade ali? O que está do lado da lei, o que está do lado da aplicação correta da lei. E aí espera-se que esse cristão, mesmo que na sociedade a posição dele seja de superioridade, ele se submeta, porque naquele momento específico ele está inferior ao aplicador da lei,
a acatar a lei que for aplicada e pagar a multa, se for o caso. E não dar uma carteirada no cara. Ah, eu sou o delegado, como se você não estivesse sob a lei. Mesmo porque o delegado, ele não está acima do Estado. E o Estado é que determina a lei para todos. Agora, tem muito cristão, meu amigo. Porque Deus abençoou ele passando um concursinho lá, igual delegadinho. Aí o cara acha que é o supra-sumo do negócio. Aí o cara faz, mas você sabe com quem você está falando? Eu sou o delegado. Você tinha que ter vergonha de uma situação dessa. Né? E como delegado, você tinha que ter vergonha, inclusive, de ter cometido uma infração de trânsito. Mas se cometeu, está todo mundo sujeito, então pelo menos leva a burdoada para servir de exemplo para todo mundo. Hein? E para reconhecer a autoridade daquele guarda que está aplicando a lei sobre você. É a mesma coisa, meu pai, você sabe que meu pai é policial, né? Então, eu conhecia muitos policiais e era incrível, cara. O meu próprio pai ficava indignado numa situação dessa. O policial, pelo simples fato dele ser policial, ele acha que está acima da lei. O carro do cara está com a lanterna queimada já há 3 anos, o pneu está careca, o licenciamento não está pago. É porque ele está de farda, ele pode transitar com esse carro. Aí tinha blitz, parava o próprio colega, né? Depois parava o próprio colega. Aí o cara, libera aí. Não, cara, seu pneu está assim, não sei o quê. Criava uma confusão. Mas o cara acha, porque ele está de farda, ele pode viver daquela forma. Que o carro dele não vai ser preso, ninguém vai multar, ninguém vai não sei o que, tarará. O que é isso? Desonrar pai e mãe. Desonrar pai e mãe? É. No princípio moral da lei, isso é desonrar pai e mãe. Está ficando claro aqui, irmãos? Então vamos ver aqui alguns textos aqui, só para referendar, e a gente termina nesse slide. Então, Efésios 6, 4. Efésios capítulo 6, que trata da sujeição aí dos filhos ao pai, mas no verso 4 vai dizer a respeito dos pais propriamente, né? O verso 4 diz, e vós, pais, e aqui tem um caso específico, e aqui a palavra pais aqui não refere-se ao pai e mãe, mas é o pai no plural. Então só está falando com os homens, tá? Então vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, não é porque eu sou pai que eu estou acima da lei. Não é porque eu sou superior que eu posso abusar da minha posição. Né? Então eu não posso conduzir o meu filho à ira. E quando que um pai faz isso? Mais para frente a gente ainda vai trabalhar com isso, mas já para ir eliminando aqui alguns questionamentos. Por exemplo, quando você tem um pai volúvel ou de ânimo dobre, você sabe o que é isso? É um pai que uma hora fala A e outra hora ele fala B, para a mesma situação. Isso é conduzir o seu filho à ira, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Não, mas peraí. A situação X, o meu pai veio e disse que eu tenho que fazer o A. Passa um tempo, volta-se a mesma situação X, e meu pai diz, não, você tem que fazer o B. Peraí. Não foi o senhor mesmo que falou que quando acontecer uma situação assim, eu tenho que ser desse jeito? Foi, mas agora eu estou falando que é diferente. Tem como você seguir uma diretriz de um líder ou de um superior que nem ele sabe o que tem que ser feito? Coloca isso numa perspectiva talvez profissional. Né? Você chega lá na sua empresa, e aí vem aquele cara que é o responsável para determinar a obra,
e ele diz que você tem que fazer um telhado de 2 águas. Aí eu sei, comandando a turma, pessoal, vamos fazer aqui o telhado de 2 águas. Aí você faz todo o madeiramento, telhado de 2 águas. Eu falei, não. Tem que ser no estilo holandês. Não pode ser 2 águas, tem que ser de outro, diferente agora. Não. Dá para confiar num líder desse? Não dá, ué. Você vai ficar calminho toda vez que ele mandar refazer o projeto, por burrice dele? Não, vai te provocar o quê? A ira. É a mesma coisa dentro da educação. Por isso, quando nós tratamos de educação de filhos, irmãos, a definição de limites precisa ser muito bem clara. Lembra a figura do chiqueirinho? Que hoje foi abominado, hoje foi retirado da sociedade, né? É cárcere privado, hoje nem vende mais. Mas se você conseguir ir no mercado negro comprar um chiqueirinho, cuidado que o vizinho pode te denunciar por cárcere privado, né? Mas na década de 80, era muito comum esse negócio do chiqueirinho. Sabe do que eu estou falando ou não? Porque tem gente que nem sabe o que é isso. Ana Laura, você já viu um chiqueirinho? Não? Se viu, não lembra. Gigi, você já viu um chiqueirinho? Já viu, mas era tão pequenininha que não lembra. Essa geração não sabe. Chiqueirinho é o seguinte, é um bercinho quadrado, mas lá bem baixinho no chão, que a mãe, para ter um pouco de sossego e para conseguir fazer o almoço ou limpar a casa, punha você deitada lá, cheio de brinquedo de bicho de pelúcia, com mobile, né? Para você sossegar lá um pouquinho. E dentro desse chiqueirinho você rodava para lá e para cá. Então esse era o chiqueirinho. Só que o chiqueirinho ele tinha limites. Dava lá uns 2 metros quadrados. E para um bebê é um estádio de futebol, mas tinha lá os seus limites. Você não pode usar mais hoje, viu? Sai passeata aí sobre o direito dos bebês, aquela coisa, dá um problema sério. Mas tudo bem. Mas eu quero usar a analogia dos limites. O chiqueirinho trazia os limites de uma forma física para o seu filho. Tinha como ele sair daquele negócio? Não. Quando ele crescia, de vez em quando ele tentava escalar o alambradinho, e era só uma vez também, porque escalava uma vez, pum, já caía de cabeça do outro lado, depois nunca mais queria escalar, né? Mas o chiqueirinho estabelecia limites físicos. Esquece o chiqueirinho, mas a analogia ainda precisa ser válida hoje. Você precisa estabelecer limites claros para os seus filhos. O que pode, o que não pode fazer, quando pode e quando não pode fazer, e onde pode e onde não pode fazer. Mamãe, eu posso comer com a mão? Pode, desde que seja em casa. Pronto, limite claro. Quando for no restaurante ou na casa dos outros, não pode. Pronto. Você estabeleceu um limite claro do que pode fazer, o que não pode fazer, quando pode, quando é permitido fazer, quando não é permitido fazer, e onde é permitido fazer e onde não é permitido fazer. Porque aí o que acontece? O que geralmente os pais fazem? Em casa, não falam sobre o limite de comer com a mão ou não comer na mão. Aí vai passear e leva o moleque no restaurante. Chega no restaurante, o molecão vai lá, todo feliz da vida, mete a mão no prato. Aí ela vem, pá! Peraí. Papai, você comeu com a mão. Mas no almoço eu não comi com a mão. Isso é provocar o filho à ira, porque você não estabeleceu o limite claro. Mamãe, você fica ali na cabeça, tem que usar o piniquinho. Juninho, vem aprender o piniquinho. Fica lá, tarará. Não é assim? Aí em casa, você tolera. Então, você tira a fralda, você sabe que ele vai esquecer,
Vai acontecer, e aí vai fazer xixi ou cocô em qualquer lugar. Porque até aquele momento ele estava de fralda, e ele podia fazer em qualquer lugar que não tinha problema nenhum. Agora você tirou a fralda. Você está querendo ensinar, ó, é um piniquinho. É um piniquinho. Aí em casa você tolera. Beleza. Só que aí vai na casa do tio e você esquece de pôr a fralda, porque você está nesse processo, tem um monte de coisa para pensar, esquece. Aí um moleque vai e faz. Aí você quer bater no menino. O que é isso? Provocar o filho à ira. Você não estabeleceu o limite, você não explicou a regra do jogo. Agora, quando você explica a regra do jogo, ótimo. Você vai dar, inclusive, limites para o seu filho, o que ele pode falar em família e o que ele não pode falar. Histórias que ele vai contar dentro de um contexto familiar e histórias que ele não vai poder contar na igreja. Isso acontece? Acontece. E às vezes você vai ter que ensinar isso depois que o negócio já aconteceu, né? A Duda, a nossa vida era um livro aberto. Não tinha ainda rede social, mas, né? A Duda era a nossa rede social. Sempre falava, muito falante. E teve um dia em casa, brincando, eu deitado no chão, brincando. E aí ela foi buscar não sei o quê, e eu me distraí, e ela veio e pulou. Sabe quando a criança vem e pula do nada assim? Você não está esperando? Pulou em cima da minha barriga. Soltei gases. Pá! Ah, ela... pequenininha, caiu na risada, não sei o quê. Tudo bem. No outro dia, na outra semana na escola dominical, qual que você acha que foi a história da classinha? Hã? Aí você tem que chegar para falar, Duda, tem coisa que a gente conta só em casa, e tem coisa que a gente não conta. Pondo limites. Agora, se você não faz isso, e aí, por exemplo, eu chego, eu não tinha tratado esse limite com ela. Aí ela conta. Isso aí foi lá no Senegal que ela contou, né, Glá? Aí chegamos em casa e explicamos a situação. Né? Falei, agora o pai vai chegar na igreja, todo mundo vai ficar rindo da cara do pai. Aí ela falou assim. Aí você aprende. Pronto, fez limites. Acabou. Você ensina ela a saber lidar com as situações. Agora, se eu chego nela, porque ela me contou, me fez me sentir, sei lá, eu constrangido, tarará, e eu bato nela porque ela contou, o que eu estou fazendo? Provocando a ira. Eu não tinha falado que não podia. E outra, não são todos irmãos? Por que eu não vou contar um negócio desse para os irmãos? Então, limites. Então, o superior, ele tem que saber estabelecer esses limites para poder tratar corretamente com os inferiores. Tudo bem até aqui, irmãos? Nós vamos voltar nesse assunto um pouco mais para frente, ainda temos algumas questões, né, para tratar sobre o quinto mandamento, mas o que eu quero que você grave é que honrar pai e mãe tem um princípio moral muito além de tratar corretamente com os meus progenitores, mas me aponta, biblicamente falando, para uma postura de submissão, respeito, obediência a toda a autoridade que for constituída sobre a minha vida. E isso vai começar a confrontar a minha atitude, não só dentro da família, não só dentro da igreja, mas também na sociedade. E isso vai me conduzir a tomar posturas e decisões bíblicas dentro de um princípio moral na minha relação com os progenitores, com a família, com a igreja e também com a sociedade ou com o Estado. Tudo bem?